Olá, pessoal. Então aqui vai o resumo da live que será realizada então no dia 16 de maio de 2022 às 19 horas, uma live que dá continuação ao projeto Sede. Nós estamos na fase da dieta, né? Já falamos sobre sono, exercício físico, agora estamos falando sobre a dieta. E essa live vai ser muito interessante porque nós vamos falar sobre alimentação e depressão, a relação que existe entre as duas coisas. E é uma relação muito importante. Para fazermos essa live, foi consultado um livro muito importante da doutora Uma Naidoo. Doutora Uma Naidoo é uma psiquiatra que dirige o Departamento de Psiquiatria Nutricional do Hospital Geral de Massachusetts, um dos principais hospitais dos Estados Unidos. Então, a gente vai fazer a live baseada no capítulo dela. Então, é uma referência bibliográfica muito importante. Por que nós estamos escolhendo esse tema? Porque é muito importante as pessoas saberem que a depressão ela não deve ser tratada exclusivamente com medicamentos e com psicoterapia. Depressão, eu acho que todos vocês devem conhecer alguém que tem depressão, ou até já tiveram, ou talvez alguém que esteja assistindo tenha depressão. A depressão é uma coisa terrível. É uma tristeza contínua, uma falta de disposição, uma dificuldade de sentir prazer nas coisas boas do dia a dia, distúrbio de sono associado, uma lentidão mental, uma falta de sentido para viver. Então, a depressão, ela realmente tira completamente a qualidade de vida da pessoa. E também interfere demais na qualidade de vida das pessoas ao redor. E vocês devem conhecer muitos pacientes, muitas pessoas que têm a depressão, usam medicamento, às vezes fazem a psicoterapia e não melhoram. Até recentemente, nós imaginávamos que o mecanismo da depressão fosse exclusivamente pela deficiência de neurotransmissores. Então, nós imaginávamos que, como a depressão está relacionada à deficiência de serotonina, de dopamina, utilizar medicamentos que repusessem esses neurotransmissores seria realmente o tratamento ideal. Infelizmente, com o tempo, a neurociência observou que não é bem assim, porque muitas pessoas tratam com os medicamentos antidepressivos que aumentam esses neurotransmissores, mas não têm um resultado satisfatório, que fazem a psicoterapia associada ao tratamento com medicamento e não têm resultados satisfatórios. Bem, então de alguns anos para cá, tem se dado muita importância num outro fator relacionado ao surgimento da depressão, que é a inflamação crônica subclínica, o processo inflamatório no cérebro mesmo. Esse processo inflamatório ele está relacionado à deficiência de serotonina, de dopamina e uma redução importante de uma substância chamada BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, uma substância que vem ganhando muita importância quando queremos realmente entender os mecanismos da depressão. A partir disso, então, a ciência vem buscando formas de reduzir essa inflamação crônica subclínica que se correlaciona com a depressão. Começou então a olhar para o intestino. Começou-se a fazer a correlação intestino-cérebro, sobre a qual nós já falamos em lives anteriores. E se descobriu o seguinte: quando você tem uma disbiose, um desequilíbrio na flora intestinal,
no microbioma, na microbiota intestinal, com um desequilíbrio das bactérias do intestino, isso acaba resultando em aumento da inflamação e piora da depressão. Esse aumento da inflamação ele ocorre porque há, então, uma quebra da barreira intestinal. Acontece um aumento da permeabilidade da parede intestinal, fazendo com que substâncias da luz intestinal cheguem à corrente sanguínea e isso acaba provocando uma inflamação, que não te dá sintoma nenhum inicialmente, mas que, com o tempo, vai interferindo nos mecanismos de funcionamento cerebral e vão contribuir demais para a depressão. Então, hoje a tendência é, quando vamos tratar a depressão, principalmente depressão refratária, que é aquela que não responde ao medicamento e à psicoterapia, é buscarmos por um equilíbrio da flora intestinal da pessoa. É melhorar o nível das bactérias do bem, do filo das bacteroidetes, reduzir as bactérias do filo do mal, que são as firmicutes, que são bactérias que aumentam a permeabilidade intestinal. Então, a busca pelo equilíbrio do microbioma intestinal é fundamental. E como é que se faz isso, gente? É principalmente com alimentação adequada. Tratar a depressão não é simplesmente fazer psicoterapia e usar medicamento. Tratar a depressão envolve mudanças de estilo de vida, como a prática do exercício físico, que é fundamental para restabelecer os níveis de neurotransmissor no cérebro, para o aumento do BDNF no cérebro. Além do exercício físico, nós temos que falar das dietas, né? Então, é isso que nós vamos falar na live, né? Vamos falar com mais detalhes. Mas, de maneira geral, nós vamos falar daquelas coisas que aumentam a depressão, daqueles alimentos que aumentam a inflamação com consequente aumento da depressão e daqueles alimentos que têm ação protetora, né? Então, tem alguns alimentos que a gente deve evitar, conforme vocês vão observar lá na live, eu vou dar mais detalhes. Mas o açúcar, por exemplo, o açúcar é terrível, o açúcar vai aumentar a depressão. O açúcar, ele aumenta rapidamente o nível de insulina. A insulina atua para que a célula aceite esse açúcar no seu interior, que é a glicose. Só que com o tempo, essa célula vai perdendo a sensibilidade à insulina. E aí esse açúcar, essa glicose, ela fica ali circulando no sangue. O fígado vai pegar esse excesso de glicose e vai transformar em gordura. Essa gordura se acumula na sua parede abdominal. Pode dar, por exemplo, a esteatose hepática, que é gordura no fígado. Mas não só isso, vai aumentando o seu volume abdominal. Esse volume abdominal é por causa do acúmulo de adipócitos, que são células gordurosas. Esses adipócitos produzem muita interleucina 6, que é uma interleucina pró-inflamatória, que vai aumentar a inflamação lá no seu cérebro e vai piorar a depressão. Então, o açúcar é simplesmente horrível, né? Não adianta você estar tomando um antidepressivo potente, fazendo psicoterapia, mas estar comendo açúcar. Infelizmente, você continua perpetuando o mecanismo da depressão. Os carboidratos de alto índice glicêmico são ruins, acima de 50, né? Então, farinha branca, as farinhas processadas, o trigo, tem que diminuir, porque vão atuar da mesma forma que o açúcar. Essa absorção rápida de glicose, que é muito ruim. E o trigo ainda tem um problema do glúten, que também atinge a parede intestinal, aumenta a permeabilidade intestinal. Consequentemente, vai aumentar a inflamação crônica subclínica e piorar a depressão. Então, evitar pão, arroz branco, batata, tudo que é feito com farinha refinada, evite, porque senão a depressão vai piorar.
Adoçantes artificiais, né? Tem alguns que são terríveis, conforme nós já falamos numa live só sobre adoçantes, que vocês podem encontrar no nosso canal no YouTube ou mesmo no Facebook. Então nós temos que evitar o aspartame, sucralose, sacarina. O aspartame, por exemplo, ele está implicado na redução da síntese da serotonina, que é justamente aquele neurotransmissor relacionado ao bom humor. Então o aspartame ele diminui a síntese da serotonina, então acaba deprimindo o seu humor, né? Se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre os adoçantes, quais são os bons, quais são os ruins, é só procurar essa live no nosso canal no YouTube. Evitar as frituras, né? As gorduras saturadas e as gorduras trans, elas acabam piorando a depressão porque elas aumentam a inflamação no organismo. Então, batata frita, frango frito, qualquer coisa que seja mergulhado na gordura fervente, nós devemos evitar. As gorduras trans são terríveis. As gorduras trans, elas são muito inflamatórias e elas podem piorar muito a depressão. As gorduras trans nós vamos encontrar nas margarinas, nas bolachas recheadas, nos salgadinhos de pacote, geralmente nos industrializados. Por isso que nós devemos sempre descascar mais e desempacotar menos. Essa é uma regra legal. Os nitratos são terríveis, né? Nitrato tem onde? Os nitratos são aditivos utilizados nos embutidos, como salame, linguiça, mortadela. Então, esses alimentos, eles devem ser evitados. Açúcar, farinha branca, as gorduras trans, tá certo? Por quê? Eles vão piorar a depressão. E na live nós vamos dar mais detalhes sobre isso. E os alimentos que devem ser consumidos, aqueles alimentos que têm ação antidepressiva, aqueles alimentos que vão reduzir a inflamação crônica subclínica, aqueles alimentos que vão melhorar a saúde do seu intestino, equilibrar a flora intestinal. Então, primeiro, os probióticos são fundamentais, como o kefir e a kombucha. Fizemos lives sobre cada um, né? Fizemos uma live sobre kefir, uma live sobre kombucha, que são alimentos ricos em bactérias do bem, em bacteroidetes, bactérias que vão melhorar a permeabilidade intestinal, que estão associadas à síntese de vitaminas, estão associadas à produção de neurotransmissores como a serotonina, que facilitam a absorção de vitaminas e minerais. Então, kefir, kombucha são excelentes. Existem outros probióticos, como o chucrute, o quinche, né? Mas, enfim, aqui eu falo mais do kefir e da kombucha porque é o que eu uso e fizemos lives a respeito, né? Então, vocês podem buscar mais informações sobre isso. Muito importante que, uma vez que você coloque a bactéria boa lá no seu intestino, você tem que alimentá-las. Essas bactérias precisam de um alimento. Então, quais são os alimentos? Os prebióticos. Então, o consumo de fibras. Então, feijão, banana, frutas vermelhas, alho, cebola, aspargo, alho poró, banana, caqui. São alimentos que vão alimentar as bactérias do bem, melhorando a permeabilidade intestinal, reduzindo a inflamação crônica subclínica e aumentando a síntese de neurotransmissores e, consequentemente, atuando para melhorar os sintomas da sua depressão, tá? Alimentos de baixo índice glicêmico nós devemos utilizar. Então, arroz integral, ao invés de arroz branco, tá certo? Utilizar quinoa, sementes de chia, são excelentes, né? Utilizar muito as gorduras saudáveis, principalmente o azeite de oliva extra virgem. Na live propriamente dita, eu vou falar sobre alguns estudos que mostram que essas gorduras do bem têm realmente uma ação antidepressiva bem definida. Então, azeite de oliva extra virgem, nozes, castanhas, o abacate. O abacate é uma fruta fantástica, cheia de gorduras do bem, que vão proteger o seu cérebro, inclusive contra a depressão. Utilizar muitos alimentos ricos em ômega 3,
né, como peixes e azeite de oliva extra virgem. Na live eu vou falar mais sobre quais peixes são mais ricos em ômega 3, mas de maneira geral, aumentar o consumo de peixe e reduzir o consumo de carne vermelha é uma opção muito interessante. Isso traz benefícios para o seu cérebro, inclusive no combate à depressão. Utilizar muito as especiarias. Gente, temperos. Eles são ricos em antioxidantes, eles melhoram a sua função cerebral, inclusive a depressão. Açafrão, eu vou falar de um estudo que mostrou que o uso regular de açafrão ele foi tão eficiente contra a depressão como a fluoxetina, que é um antidepressivo que se usa com frequência, né? Que é o famoso Prozac. O açafrão funcionou da mesma forma que o Prozac. Eu vou dar mais detalhes sobre esse estudo na live. Utilização do coentro, que eu particularmente adoro, pimenta, cebolinha, salsinha, cúrcuma, orégano, enfim, as especiarias. É muito interessante utilizarmos muito essas especiarias para dar sabor aos alimentos e dessa forma até reduzirmos a quantidade de sal, né? Porque o sal em excesso nós sabemos que é maléfico, principalmente em relação à pressão arterial. Então é isso, gente, é um resumão aqui, tá? E tem que ficar claro o seguinte, se a pessoa tem depressão, está tomando remédio, está fazendo psicoterapia, mas está comendo errado, está comendo muito açúcar, muita farinha branca, muitas gorduras trans, comendo embutidos, essa pessoa está comendo muito pouco fibras, está comendo muito pouco as gorduras do bem, como azeite de oliva extra virgem, castanha, amêndoa, essa pessoa certamente não vai ter melhora da depressão, ou vai ter uma melhora só parcial, né? É muito importante que, além dos remédios, você se alimente direito, que você pratique atividade física. Você tem que utilizar todas as armas no combate à depressão. E a dieta é uma das principais armas, tão importante quanto o remédio, tão importante quanto a psicoterapia. Então essa é a mensagem que fica para você. Se você tem depressão ou conhece alguém que tenha depressão, oriente a mudar estilo de vida, exercício físico e dieta adequada. Isso vai facilitar a ação dos medicamentos e da psicoterapia para redução dos sintomas de depressão. Muito obrigado.